Uou, salve galera, o pessoal de casa que tá curtindo aí o nosso podcast, você que tá na academia, tá dirigindo o carro, tá fazendo outra atividade, passeando pela cidade, pela sua cidade. Hoje estamos começando mais um podcast, Plural Podcast, o podcast cultural aqui do Grupo ND, sempre com a gente aqui na apresentação, o jornalista Marcos Espíndola. Esse é Grife. Esse é Grife. Aí tu já amolece meu coração. Mancha, mais uma vez aqui junto com o Aldaz, com o nosso querido André ali também. E, prontos para mais um grande papo aí. Vamos desvendar aí um universo bem bacana da cultura, das artes, do entretenimento. Coisa grande. Tá com inglês afiado? Primeira pergunta pra você mesmo, Marquinhos. Não. Porque eu tô vendo muitos termos aqui em inglês. Vou ter que desenrolar aquele CCA que o pai pagou durante anos quando eu era mais jovem. Vamos lá. Com a gente na mesa sempre, né? A presença ilustre do multiartista Aldaz com a gente aqui mais uma vez. Tamo aí. E hoje vai ser muito bacana, né? Testar o inglês. Mentira. Parece que a gente vai entrevistar o entrevistado em inglês, mas não é isso, né? O pessoal vai criando uma expectativa. Mas tem muita história aí. História internacional para trazer aqui para esse podcast hoje. Com trabalhos técnicos de André Celeste Vela, tá começando mais um Plural Podcast. Nosso entrevistado hoje, Rodrigo Besmarques, produtor cultural, CEO da Marquee Productions. Uma alegria te receber aqui, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, uma mesa de estrelas, hã? Rodrigo, então quero te perguntar, desde criança, desde muito jovem, já desenvolvi essa veia artística? Desde muito, muito novo. Parece até um pouco meio de história para boi dormir, sabe? Todo artista fala. Mas eu sou natural do Paraná. E eu me mudei para Florianópolis com 7 anos de idade, mas desde muito pequeno, no maternal, que a gente chamava naquela época, que é o jardim de hoje, os professores sempre chamavam a minha mãe para falar assim, o Rodrigo vai participar da apresentação de final de ano dessa sala, daquela outra, dos alunos mais velhos, e chegou momentos de apresentações de final de ano, chegar com 8 fantasias, 8 figurinos diferentes para apresentar na sala, em todas as salas. Então, logo depois, quando nós mudamos para cá, para Florianópolis, quando eu tinha 7 anos, a coisa tomou uma veia mais profissional. E a Ilha da Magia. Então, né? Causando 100%. As bruxas. Dos casos e ocasos, né? E o Rodrigo começou como ator e tem toda uma trajetória que vai chegar onde a gente quer chegar nesse papo, contar as histórias mais recentes, Sim. Mas que foi caminhando como ator e depois foi vindo a minha base no teatro ela é toda como ator. A parte de produção veio mais depois, assim. Aos 7 anos eu comecei a fazer um curso de teatro aqui em Florianópolis e depois de um mês eu já passei num teste para fazer meu primeiro espetáculo profissional, uma turnê do Peter Pan, que eu fazia o personagem no Miguel, que é o bebezinho. E durante 6 meses a gente fez todo final de semana por Florianópolis e todas as regiões mais próximas. A gente nunca foi pro oeste. Essa foi com o Valdir, não? Não foi com o Valdir. Mas eu chegou sempre quis trabalhar com o Valdir, ó. Tu nunca Valdir trabalhou Dutra. com o Valdir? Não. Ó, Valdir, eu tô aqui, ó, fica aqui registrado, tá? É um ressentimento, é uma mágoa muito grande. Você nunca me colocou pra trabalhar com você. Não tem Quando ele falou, desde os 7 anos que eu imaginei que, o Valdir Dutra, né? Ele teve, inclusive, né? A gente conversou com ele. É uma grande figura. É uma grande figura do teatro. E o Rodrigo, logo em seguida, tem toda uma história que a gente falou que a gente ia treinar o inglês aqui, porque tu teve visitas em países de língua inglesa aí que te formaram e estudou fora, né? A minha formação, a base da minha formação, ela é toda feita aqui de maneira local. Eu cresci numa época muito diversificada e realmente bem estruturada da arte catarinense. Eu cresci num momento onde se levava muito a sério a questão da educação do ator, do artista. Então eu tive muita oportunidade de fazer cursos com artistas da Globo, artistas do Rio de Janeiro, São Paulo, que vinham dar cursos de teatro e cinema e televisão. Então eu cresci muito bem amparado nesse sentido de educacional. E, obviamente, paralelamente, toda a parte profissional, que vieram comerciais, filmes, espetáculos, enfim. Mas aos 18 anos, eu me vi meio preso em Florianópolis, na verdade. Porque quando você vai fazer vestibular, as opções que existiam na época eram
artes cênicas na UDESC, ou eu ia para uma área um pouco mais sóbria, que a gente fala, que é a área do jornalismo, né? Que para ficar o mais próximo possível das artes. E eu não tava afim. Eu já tinha tido aula com os professores da UDESC. Eu já tinha tido as aulas que estariam na UDESC. Então, não teria muito para onde ir. Daí as minhas opções eram Rio de Janeiro e São Paulo, ou um amigo meu, acho que no último mês de aula do terceirão, ele trouxe um calendário de uma faculdade fora no Reino Unido, a faculdade. E eu tava folheando, assim, na aula de matemática, prestando muita atenção na aula de exatas, porque, imagina, né, artista em exatas, eu tava super afim de aprender. E tava folheando, e até que eu achei o curso de drama e performance, o bacharelado em drama e performance. E foi aí que deu o clique. Daí eu já peguei, já entrei em contato, já fiz a submissão fiz a audição, passei. Em setembro do ano seguinte, eu já estava indo para o Reino Unido fazer drama e performance, estudar na terra do Shakespeare. Uma curiosidade, qual é a diferença entre drama e performance e, por exemplo, o curso, né, um bacharelado aí de artes cênicas, que é o mais... Ele tem a mesma estrutura, tá? A estrutura em questão de interpretação, ela tem a mesma. Uma das coisas diferenciadas que eu tive, né, no Reino Unido foi a questão do Shakespeare muito embasada, né? Toda a questão da interpretação clássica, que isso é de praxe, são os primeiros 2 anos. E o uso, aí é onde a gente difere muito da educação fora do Brasil e educação brasileira. A gente tem uma cultura dentro da educação nas artes do Brasil que a gente fala assim, não, artista vai ser pobre, artista vai fazer amor à camisa, vai ser isso. E a educação fora é diferente. Esse é o teu business. Sim. Esse é o seu valor. É isso que você vai fazer para ganhar dinheiro. Existem essas vertentes que você pode investir. Você pode trabalhar de uma maneira mais alternativa, que são os espetáculos mais densos que a gente fala, né? Com mais cunho social e dinâmicas mais progressivas, né? Porém, existem maneiras de fazer dinheiro com esse tipo de trabalho. E é isso que eles mostram durante a faculdade. Eles ensinam como tu fazer dinheiro com o teu trabalho. Que legal. Teria sido na University of Wolverhampton? University of Wolverhampton, exato. O cara que fala aí, pô, eu queria ter estudado lá só pra falar pros outros. Aperta a tecla SAP. Cara, já devem ter falado isso pra ti, cara. Tu é a cara do menino, do moleque bom de bola, o bom de bola. Já falaram isso? Bom de bola. História. Um dos primeiros trabalhos? Não, isso aí já era um... Já tava com 25 já? Já tava com... Não, já era... Não, é engraçado porque foi a primeira e única campanha do moleque bom de bola da época, que foi pro sul do Brasil. Foi pra Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E foi em 99 isso. E eles queriam um ator. E como na época o meu rosto ele estava bastante em jornais impressos e tinha bastante eu chamo que o jornal impresso era a mídia social da época, sim, né? Sim. Então assim, como o rosto já era mais familiar para as pessoas, principalmente para as crianças da idade, né? E para os adultos também, eu acho que foi por isso que veio a proposta depois de uma série de audições, mas eu não jogo futebol. Tá aí. Não, e no comercial era cada drible que ele dava. Sim. Pensa que joga parecia perna, assim. Nada como a arte da televisão. Da edição. A edição é tudo. Ô Mancha, que tu lembras desse projeto? Algum jogador que depois... Cara, eu sei que teve gente que saiu de um projeto, né? Pra quem não tá lembrando, tá ouvindo a gente, tá assistindo, não tá lembrando, era uma grande competição anual, né? Sim. Que acontecia em várias regiões do estado, primeiro locais e depois ela ia se afunilando num campeonato. Tipo o campeonato sub-17. Onde cada
Cada cidade mandava seus representantes, suas equipes. Era iam cidades, passando, né? Era um né? acontecimento, era um momento no ano que a gente sabia que o Moleque Bom de Bola ia... Teve gente, eu não lembro agora o nome, mas eu sei que a história conta que teve gente que saiu do Moleque Bom de Bola e por que exemplo- fez uma fumaça aí no futebol. Então, a primeira vez que eu tô conhecendo um craque internacional Não. revelado pelo moleque bom de Jogo bola. revelado. Estudou em Wolverhampton. Sim. Não, isso é só o começo. Você só começo. E é só o começo. Foi... assim, eu tive muita sorte de ter, novamente, crescido no momento que eu cresci. Porque realmente, hoje, quando a gente fica pensando aí em escolas que realmente profissionalizam, que são comprometidas com a arte, de educar para a arte, Floripa tá deixando um pouco a desejar. Ela tem muito poucas opções. Então Entendi. faz com que o artista tenha que realmente se mudar para São Paulo e para Rio. Mas eu acho que com a Marquee Productions em Florianópolis a gente vai dar uma mudança, dar uma mudancinha aí. Na Legal. verdade, Rodrigo, Bom. já tá acontecendo a mudança já faz alguns anos, né? Eu acompanho, né? Para quem não sabe, os nossos colegas aqui já sabem. O Rodrigo, a gente somos amigos de longa data, desde 2010, então tem aí 14 anos já. Metade da minha carreira, né? Conhece, então. né, amigo? Então, e eu conheci o Rodrigo na Cia Grito, que foi uma companhia de teatro musical, focado bastante musical, que ele fundou aqui. E esse movimento começou lá, né? Sim. Todo esse movimento voltado para o musical, para criar uma cena em Santa Catarina. Isso. E muita coisa foi realizada. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, como é que foi dar start na Cia Grito aqui, como é que foi esse processo, Isso foi em depois 2005. ela caminhando sozinha e tu indo para os Estados Unidos, né? Toda essa história. Mas isso quando você volta do Reino Unido. Então, Durante, rapaz. Durante? É por isso que eu tô falando, a educação da arte no exterior ela é muito diferenciada, porque depois do meu primeiro ano, eu já voltei para Florianópolis para vir passar as férias de verão lá, que são nossas férias de inverno aqui, mas eu voltei para cá e já montei a Cia Grito. Porque eu já tinha na minha cabeça, a longo prazo, eu vou continuar estudando e quando eu voltar, a minha Cia já está caminhando para onde eu quero que ela caminhe. Em 2005, eu montei um grupo com uma amiga minha, a Olivia de Brito, e a gente fazia experimentações teatrais. Então a gente pegava os nossos colegas e fazia experimentações teatrais. Terminei minha escola. Em 2008, foi a primeira vez que a Grito fez um musical profissional em Florianópolis. Mas isso já vem, minha paixão por musical já vem Pois é, lá isso que eu ia te perguntar. da época do Vozes da Primavera, da dona Ruth Giebler, que realmente consolidou e apresentou musicais para Florianópolis. E é uma pena que o Vozes ele não tenha durado, e eu acho até que deveria voltar, fica aí a dica, dona Ruth, porque era um acontecimento na época, na cidade. Ficava, acho que umas 2 semanas em cartaz no SIC e estava sempre lotado. Era uma loucura o Vozes da Primavera. Tu tens contato com a dona Ruth? Tenho. É uma grande amiga. Ela ainda mora lá no Ratones? Eles têm É impressionante, sítio no assim, Ratones. Uma vez eu fui fazer uma matéria com ela para uma revista e, né, fui visitá-la lá. Ela tem uns 2 containers com todos os figurinos dela. A dona Ruth é uma coisa impressionante. Todos. E os figurinos, assim, mancha... Impecáveis. Então, assim, eu digo que ela colocou a sementinha ali. Daí, quando eu me mudei para o Reino Unido, foi quando a coisa realmente começou eu falo que desandou. Porque eu tava muito focado, sempre fui muito focado em espetáculo, em só teatro, que a gente chama espetáculo comum, que não tem canto, é só interpretação, teatro raiz. E foi lá que realmente eu falei assim, nossa, eu sei dançar, eu sei cantar afinadinho, eu sou ator, isso aqui vai dar bom, isso aqui dá bom. E realmente foi a partir dali que a Cia Grito começou a focar, foi a primeira companhia em Florianópolis a focar 100% em teatro musical. Olha só, isso foi em 2008 o primeiro espetáculo. O primeiro espetáculo musical foi o The Best of Broadway. 2008, a gente se conheceu em 2010. 10. E olha que loucura. Eu entrei na Grito em março de 2010. Não, aliás, fui aprovado, eu fiz teste em fevereiro, fui aprovado em março. Por coincidência, eu estava dentro do TAC, quando o Rodrigo me ligou, dizendo que eu fui aprovado.
Em abril, Não sabia disso. na primeira semana de abril, a gente começou os ensaios e dia 1º de maio, um mês, a gente estava apresentando dentro do TAC um espetáculo com grama de verdade no palco inteiro e que o Rodrigo fez chover dentro do palco. Tá, Eu- conta. Isso aí até hoje, o pessoal do TAC, ó, os técnicos daquela época, eu ainda eu peço desculpa. Porque Pensei que tu ia falar que ainda até hoje chove dentro do TAC. Também, também, também. Antes da reforma. Antes da reforma. Ó, pessoal da Fundação, obrigado pela reforma do TAC. Mas, realmente, eu sempre tive essa mania de criar uma experiência para o público. A minha ideia é sempre criar uma experiência. Então, antes do Zoolândia, que a gente colocou grama de verdade no palco, né? A minha ideia do Zoolândia era que o público entrasse e ele sentisse cheiro de terra molhada, sentisse cheiro de planta, como se estivesse realmente dentro de uma floresta, né? Então, o palco do TAC inteiro de grama, plantas penduradas por tudo. Eu não sei se vocês já estiveram no TAC, obviamente eu sei que vocês devem ter ido, mas para os nossos ouvintes, tem uns camarotes ao redor ali, a zona dos camarotes, e depois tem o balcão. Mas nos camarotes a gente colocou do camarote pro palco 2 escorregadores, onde os nossos bichos entravam pelos escorregadores. E não sei se vocês sabem, mas ali há o grau para ficar plausível, para não pegar o palco inteiro, o escorregador tem que ficar meio tipo assim, ó, inclinado. Era um negócio absurdo. Tu descia do escorregador, não descia? Não lembro se eu descia, mas eu sei que a galera se quebrava toda descendo aquele... Eu me ralei, eu descia umas 2 vezes, me ralava todo, e aquele negócio chegava assim, ó, dava um negócio, mas o elevador, ó, eu ia quase colocar um elevador, Escorregador. que é escorregador, fizemos chover, desmontamos toda a parte, desmontamos o banheiro inteiro do TAC para poder ligar o encanamento em cima, trazer o encanamento por cima para poder fazer chover. A gente faz umas loucurinhas assim, e naquela época, em 2010. 2010. Fiquei curioso qual era o teu personagem, que falou os bichos, os Pois animais. Vou contar aqui uma história desse... Foi um mês de preparação pro espetáculo. Era a minha primeira peça musical, a primeira peça que eu fazia na minha vida. E foi um mês. E aí eu comecei os ensaios como macaco. Daqui a pouco o Rodrigo falou, não, tu vai fazer a girafa. Daí eu virei a girafa. Daí daqui a pouco o Rodrigo assim, não, tu vai fazer outro personagem. Daí alguém gritou, pô, Rodrigo, vai trocar de novo o personagem dele? Não, ele troca de personagem igual ele troca de cueca. Tu vai fazer o jacaré. No final das contas eu era o Lacoste. Tá certo? Hoje em dia eu lá. Olha lá. Eu entrei de jacaré. Tem lá lindas fotos minhas de colã com a capacete de jacaré, bem bonito. Tenho mesmo. Tomara que não chegue na mão de vocês, que vai virar figurinha no WhatsApp, de certeza. Boa. Eu vou mandar pra ti, tem no Facebook. Que legal, manda sim. Rodrigo, hoje em dia, cara, você vê a galera jovem. Eu vi o Into the Woods, vi que tinha um público ali, o menino, né, do Feijão e tal. Ele já é um garoto, né, que é filho da Luana e do Filete, isso. Mas a galera jovem tá se interessando, como a minha geração se interessou, como a tua geração. Sou o mais velho aqui, eu e o Marquinhos somos os mais velhos aqui na mesa. E a gente eu tinha muitos amigos que tinham esse sonho de fazer teatro, que estudavam daí na UDESC, enfim, né? Hoje a galera mais jovem tá querendo entrar nessa? Tá, a diferença é que na época a gente não era marginalizado, né? Entendi. Existia um certo apoio, né, da comunidade como um todo, assim, de aceitação do menino, da menina, do menino que está querendo seguir a arte e falar assim, não, massa, vai ser ator, vai ser atriz, enfim. Hoje em dia me parece um pouco mais confuso para a geração que tá vindo aí. Primeiro porque a gente tava até falando a respeito disso, por causa da dinâmica social que ela já vem, parece que já vem com download nas crianças de hoje em dia, que é o imediatismo, né? Então as pessoas acham que elas fazem um curso de 3 meses de teatro, sou ator. Entendeu? O que acontece com isso é que a gente tem uma geração que não é educada na arte, que não desenvolveu o próprio talento e quer uma resposta imediata profissional. Ou seja, sai daquele curso de 3 meses, começa a fazer audições, não passa nessas audições e desiste. Daí a gente perde um talento. Entendeu?
Entendi. Aí volta na época, quando era a nossa época, existia uma longevidade maior, né? As pessoas estudavam por mais tempo, as pessoas tinham um pouquinho mais de perseverança. Não deu, continua. Tanto que a galera da minha época, o pessoal que eu estudei e tal, que realmente levava a sério, até hoje, são artistas. Né? Milena Moraes, daí a gente começa a dar nomes. E galera no Rio, galera em São Paulo, mas o pessoal que cresceu comigo ali nessa perseverança, nessa educação artística, até hoje continua. Eu já dei aula em Florianópolis 2 anos atrás para alunos que começaram comigo e já desistiram. Vários. Não quero mais. Recebi muito não. Eu acho que mais do que qualquer outra profissão, a profissão do artista é a profissão do não. Pois é, achei isso interessante. E a gente tem... Como driblar ou como assimilar o não? Não é nem driblar, é aceitar o não, né? É aceitar que o não tem nada a ver contigo, né? Eu gosto de falar isso para meus alunos, falar assim, quando eu tô produzindo é um quebra-cabeça, né? Então eu boto essa peça aqui, eu boto essa peça aqui, eu boto essa peça aqui, eu boto essa peça aqui. O que significa que a hora que eu vou encontrar um artista, ele tem que ser muito específico para encaixar aqui. Às vezes não é o mais talentoso que passa. Uhum. Às vezes é o que mais encaixa no perfil e que tem um talento ok. Entendeu? Não tem nada a ver com o talento do Audaz ou o talento do Mancha. Tem a ver com qual dos dois se encaixa melhor dentro da visão da produção e do diretor. O Rodrigo olha pra mim, já vai ser difícil o figurino pra esse homem aí. Vamos ao Audaz, que é mais magro, mas, entra em qualquer roupa. Isso é uma questão... o Marquinhos, que é mais baixinho. Marquinhos mais baixinho, entra bem. Isso é uma questão super séria. Tanto em São Paulo, quanto em Rio, quanto na Broadway e no Reino Unido também, no West End, eu passei por situações de que eu via pessoas indo até as finais das audições e chegava no final, eles falavam assim, qual é as tuas medidas? Eles vinham, mediam. Falavam assim, infelizmente você não vai passar porque você não cabe dentro do figurino. Ou o figurino vai ficar muito largo. Porque os figurinos são muito caros. Então, onde os produtores puderem cortar custo, se eu tenho 5 pessoas querendo o mesmo papel e 5 são talentosas e 5 vão funcionar, vai para quem vai me dar menos custo. Entendi. Falei de brincadeira, mas é jornalismo verdade. Mas isso é muito sério. Então, assim, como a gente tá numa dinâmica social de imediatismo, tudo é muito pra agora. Se não for agora, também não quero mais. Então, já não quero mais, já desisto, vou pra uma outra coisa, e vou pra uma outra coisa. É aquela satisfação de momento, né? Isso tá refletindo e respingando muito na classe artística. E a gente vai ter um problema muito em breve se a gente não começar a desmarginalizar a classe, dizer assim, não, vamos criar oportunidades de estudo, só de profissionalismo também. A gente vai ter um problema de escassez de artista, em breve. E tu sabe, Rodrigo, que falando sobre essa questão da escassez, né, do desinteresse, às vezes, da pessoa de enfim, ter essa perseverança e tal, né? Eu fiz um link que tu falou no começo, que é a questão da gente já vir com o drive setado para não, o artista ele vai passar perrengue, ele vai passar dificuldade, não dá para viver disso aqui, não dá para ganhar. E eu acho que é algo que tu tem desconstruído, principalmente agora com a Marquee, que é de poder criar projetos, né? Hoje os projetos estão pela lei de incentivo estadual, né? Então, encontrando mecanismos para que os teus atores sejam bem remunerados. Eu vejo tu, né, sempre fazendo o máximo para que todos tenham uma boa condição de trabalho, sejam bem remunerados e tal. E eu acho que é toda uma desconstrução dessa crença de que o artista vai passar perrengue, o ator vai passar perrengue, não dá. Sim, com certeza. Para construir um novo cenário, né? E por outro lado também, enquanto faz esse esforço, a gente vê outras pessoas, produtores culturais também, que não querem passar por esse perrengue, né? Que também são imediatistas, né? E acham, não dá, é assim mesmo, não dá pra fazer, não dá pra pagar bem e acabam entregando de mão, né? alguns, né? Tipo, a gente fala que é backlash, tipo assim, as pessoas, não, mas
Ah, não. A gente fala o quê? Só eu tô anotando esses termos. Um backlash, que é quando, tipo assim, tem um... Vai, mas tá... Quando a gente bota pra lá, parece que volta, assim, na cara da gente, sabe? O backlash é o do chicote, sabe? Tipo, pá! Beto Carreiro. Essa ficou. Mas a gente tem, porque como desde o início, quando a gente trouxe a Marquee pra cá, dos Estados Unidos, eu tenho uma noção clara. Os meus artistas, eles recebem o que eles têm que receber. Ponto. Né? É parte do produtor ir atrás de como fazer para eles receberem. Se a produção não vai ganhar nada, nenhum lucro em troca... É investimento do produtor. É um investimento do produtor. O artista não tem nada a ver com isso. Eu acho que é isso que falta, essa conscientização de que o artista que está prestando um serviço não tem nada a ver com o investimento que está sendo feito pelo produtor ou pelo empresário cultural que está ali para criar um produto para a sociedade. O artista está prestando um serviço, que vem a parte da educação realmente, da arte como empreendimento. O meu artista não sofre repercussões de problemas que eu possa ter como produtor artístico. Ele é o primeiro a ser remunerado. Que sem ele, que eu vou fazer? Legal, cara. Claro. Eu faço um espetáculo sem cenário, eu faço um espetáculo sem figurino, mas eu faço um espetáculo sem artista? Impossível. Não dá. Impossível. E conta um pouquinho pra gente a história da Marquee, né? Porque tu sai do Brasil foi em 2012? 2012, a Grito segue como uma associação de forma independente, tá aí até hoje. Reino Unido em 2005, depois 2012 Nova York. E como é que foi a saída pra Nova York, o nascimento da Marquee? Minha mãe fala que eu sou igual pombo. Eu vou comendo nos lugares e vou largando um negócio por aí. Eu tive o prazer de criar a Grito aqui. Então, em 2012, eu passei numa audição para fazer um conservatório de teatro musical. Novamente, estudar. Nunca decidi parar de estudar. Eu tenho muita sede de aprendizado, sabe? Então, em 2012 eu passei para esse conservatório lá, na American Musical and Dramatic Academy, mais umas palavras aí. American Music AMDA. And Dramatic Academy. Academy. AMDA. Exatamente, a AMDA. E eu fui para lá em 2012 e 2014, depois de me formar no conservatório, eu criei a Marquee Productions. E eu já tive essa vontade de intercâmbio cultural, muito, muito presente. Tanto que o meu primeiro show off-Broadway foi o Be Our Guest, que era Be Our Guest Here, There and Over, para tradução fica seja nosso convidado aqui, lá e acolá. Eu trouxe os meus amigos aqui do Brasil, eu levei eles pra lá, o pessoal do Brasil, o pessoal dos Estados Unidos que eu conheci lá, e eu trouxe também os meus colegas do Reino Unido pra fazer parte do elenco. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, num teatro off-Broadway. Foi um show super bacana. Explica pra gente o que é off-Broadway. Isso, exatamente. O que é. O que diferencia porque existe a Broadway, né? Tem o off-Broadway. E tem o off-Broadway. Que é o... Tipo underground. Underground, você que tinha fugido dessa palavra. Mas no sub. Eu acho que de uma maneira mais fácil de explicar seria Broadway seria o SIC, Off-Broadway seria o TAC e Off-Broadway seria o Ubro. Tá, entendi. Mas a Broadway tem uma relação com a avenida também. Sim, a Broadway é a Avenida Broadway, são 24 quarteirões, são 40 e poucos teatros, todos eles constituem a Broadway. Tudo que é além... acho que 5 ou 6 quarteirões desse perímetro. Além desse perímetro, são os off-Broadway. Os pequenos teatros, assim, de 100, 120 lugares, é tudo off-Broadway dentro de Manhattan. Daí é off-Broadway. Tem os off-Broadway e o off-Broadway é, tipo, todos entre 100 e 150 lugares. Que legal. Uma vez eu ouvi uma frase, cara, aquelas frases que a gente ouve pela vida e que acaba, de alguma maneira, por alguma razão, ficando pra ti, né? Ficando guardadinha. Eu não lembro exatamente o contexto, mas era alguma coisa assim... entendeu? Compreendeu? Daí o cara falou assim, eu entendo tudo, menos teatro independente.
O cara mandou essa eu tava junto na conversa, né? Não foi exatamente pra mim. Aí eu fiquei pensando. É porque às vezes o teatro independente é muita doideira. É muito difícil. Né? É o conceito de independência, né? Então ele agama muito, pode ir desde o experimental, ou seja, não tem aquela vocação. E não tem aquela vocação. Mesmo assim, econômica. Não, a econômica, o meu negócio é uma coisa experimental, diferente, tal, um outro conceito. E você também tem aquilo da fase intermediária. Não, vou começar a produzir isso de uma forma independente, com um custo menor, enfim, tentar... Que é onde você consegue... Né, as nomenclaturas, elas são diferentes. Mas eu entendi, tipo, como o Marquinhos falou, aquela coisa muito experimental, muito de você apaga a luz do teatro, daí o cara entra pelado, se pinta com tinta, e daí tu não entende nada, no final significou a nova aurora dos tempos que estão chegando, né? Tem tudo isso. Exatamente. Tem o teatro comercial, que são os grandes espetáculos, né? Que eles têm como cunho mesmo o financeiro. Né? Que é a linha de trabalho que eu sigo. Eu tenho ferramentas, vim da minha mãezinha com ferramentas que esse é o meu talento, né? Então, eu não sei fazer outra coisa, né? Depois de eu tenho 37 anos, 30 de carreira. Eu não sei fazer outra coisa. Eu respiro arte. Eu tô tomando banho, eu tô criando um espetáculo novo. Então, assim, eu não sei fazer outra coisa. E eu sei que se eu não sei fazer outra coisa, eu tenho que ganhar dinheiro, porque ninguém vive de vento, com o que eu sei fazer. Então, pra mim, embora eu consumo o teatro experimental e eu consumo o teatro alternativo bastante. Inclusive tem vários amigos que fazem parte desse movimento, mas existe uma dificuldade do público de discernir as coisas também, porque daí como Florianópolis parece que ficou meio parada num tempo desse teatro alternativo, teatro mais experimental, parece que tudo que é local é meio desse mesmo bolo. E tirar o olho do público daqui e passar ele pra lá, que é 180 graus, assim, sabe, vai pra um outro lado completamente diferente. Então, é das nossas dificuldades, assim, que a gente tava conversando, né? Tu foi, por exemplo, pro nosso espetáculo em janeiro e foi com baixas expectativas, não sabia o que esperar. Eu não diria baixas, diria assim, não sabia exatamente o que esperar, né? Não sabia exatamente o que esperar. Fui eu, minha filha, minha esposa e minha mãe. Fomos nós 4 e a gente adorou. Cheguei a me emocionar no solo do Saulo. É o Saulo, né? Saulo Vasconcelos, grande Saulo. É exatamente isso. É esse trabalho que a gente tá trilhando agora. Eu tava falando com o meu marido, que é também o meu parceiro dentro da Marquee Productions, e como o Into the Woods foi o nosso primeiro, assim, grande musical, com autorização, direitos autorais da Broadway e tal. O primeiro de Santa Cruz do Sul. Primeiro do sul do Brasil. Sul do Brasil, né? É o primeiro do sul do Brasil. Como é que foi essa tua tratativa com o pessoal lá? Quais são os contatos? Que eu acho que, obviamente, isso tem tudo a ver Estreitamento de relacionamentos. Sim, eu acho já a tua vivência lá. De vivência. Eu tenho contatos hoje no Reino Unido que eu fiz quando eu tava fazendo... Tu tens contato na Broadway, certo? E tenho contato na Broadway. Assim como você passou pela Off-Broadway. Exatamente. Então, assim, aí é onde eu quero chegar... Essa questão dentro do conceito, né, de independência ou alternativo, tu tem várias linhas. Tu tem o experimental, tu tem um pouco mais alternativo, tu tem o de baixo custo, e isso faz tudo parte de um processo de formação do próprio artista, do produtor, ou até de um mercado, né, em que uma coisa não prescinde da outra. Em algum momento eu disse, não, eu vou ficar por aqui e tal. O problema é que aqui, no caso aqui, trazendo para nossa realidade de Santa Catarina, isso não apenas com teatro, mas também com música e, né, teatro musical, é isso, é que tudo praticamente acaba sendo independente. Porque tu tem um independente, primeiro porque tu não consegue... Tem que preparar, fazer formação de público, formação de plateia, criar um mercado, um segmento que possa manter a atividade disso para que ela possa cada vez evoluir 100%. Mais. E aí também faz parte da formação. O problema é que a gente fica tudo muito porque
né? Então agora... E por isso que me chamou muito a atenção quando, né, surgiu a ideia do Into the Woods e tal, e tá falando com o Audaz, cara, eu vou dar uma outra nota. Não, deixa porque já tá tudo... Menos de 72 horas. Menos de 72 5 mil ingressos. Até então, algo nesse sentido, eu só via assim nos espetáculos da Ruth e do Cena 11, que também é um outro... É uma outra pegada, e também com essa ideia também tua de que assim, pô, não, o nosso grupo, ele tem que ser bem remunerado. Pô, os caras tinham até, como é que é? Seguro-saúde, né? Eles têm que ter. Eles têm que ter mesmo. E dentro disso, uma companhia também, que não, por que a gente não pode constituir, tornar uma das maiores companhias do Brasil, sendo em Florianópolis? Eu acho que é muito legal que a parada que tu tá fazendo com as pessoas falam pra mim, e até de um colega de tempos, ele fala assim, a gente ouve, né? Veio mudar pra Florianópolis, mas não mudou. Que a ideia da Marquee é mudar Florianópolis, né? É mudar o conceito do que é cultura em Florianópolis, né? Como que se consome cultura. Florianópolis hoje, o pessoal prefere ir pra balada e pra praia, né? Então, assim, a ideia de, como em São Paulo e Rio, que as pessoas vão levar o date pra um espetáculo e o jantar, não é a cabeça do florianopolitano, né? Então, assim, é um trabalho pequeno, devagar, aos poucos, mas é um projeto de cada vez. Entendi. Entendeu? Tem que ser um projeto de cada vez para essa mudança acontecer. Para cabeças como a tua, tipo assim, saísse de lá, meu Deus, que coisa legal, que incrível, já saiu de lá falando, já falou pro vizinho, já falou pra blá, 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 blá. Verdade. Várias pessoas falando pra gente isso na minha mídia social, de que, nossa, fomos porque era com a Camerata, aconteceu muito, mas daí já voltei no dia seguinte, já fiquei na fila de espera. A gente teve uma fila de espera de 130 pessoas no nosso último dia. O SIC nunca tinha feito fila de espera, a gente fez fila de espera, sabe? Então, assim, e agora, com o Let's Broadway, a gente tá colhendo o que a gente plantou já em janeiro. Quando a gente falou em público que a gente ia trazer um projeto novo, todas as pessoas que nos seguem nas mídias sociais já falavam, e aí, quando que vai liberar? Que projeto que é? A gente já sentiu essa resposta muito grande já depois do que aconteceu em janeiro. Então, tratando a arte como ela tem que ser tratada, com carinho, com atenção, com devoção, sabe? Com realmente um senso de responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra. Tratar a arte como responsabilidade. Não só fazer arte por fazer arte. Às vezes é uma arte responsável. Todo artista em Florianópolis vai colher. O Audaz tem uma pergunta engatilhada pro Rodrigo, mas só rapidinho. Depois eu ainda fui daí no Frankenstein. Sim. Tive o interesse de ir, sabia que era um musical. E um pouco depois ainda, daí esse ano já, Frankenstein acho que foi no início do ano, o Esqueceram do Green. Sim. Que é um outro musical também que tem a ver com o Natal, do nosso querido Elton Luiz e Nelson Esse Félix. eu quero assistir. O Frankenstein do Alberto Heller, que Isso. Nossa, um compositor e arranjador maravilhoso. Ele é incrível, né? Ele é incrível. Eu acho que esse ano é impressionante. Nós temos 2 arranjadores maravilhosos que eu acho que não cabem nessa ilha, que chama-se Alberto Heller e Luiz Gustavo Gonzaga. Impressionante. Esses dois. Mas, ó, eu tô Tá bem trazendo... que estão aqui. Vamos espalhar. Várias notícias aí. A gente vai trazer mais um, hein? A gente vai trazer mais um. Carlos Bauzes, grande amigo nosso. Ele é de São Paulo, ganhador do Bibi Ferreira de melhor direção musical em musicais em São Paulo. É um grande parceiro e a gente tá fazendo um monte de parceria com ele. E ele vai ser o arranjador do nosso próximo espetáculo, Uma Noite na Broadway, já em janeiro. Ficou aqui, ó. Ficou aqui a dica. Já deu spoiler. E eu colocaria o Bruno Arseno. O Bruno Arseno, que não é tão badalado, mas é fenomenal aí. Não, o Bruno que toca na Parafuso Silvestre. Meu. Estamos bem servidos. Também servidos. E ficaremos ainda mais com a vinda do Zago no projeto de Uma Noite na Broadway. Mas eu tinha uma outra pergunta, mas eu já vou mudar o rumo aqui, depois eu volto na que eu quero fazer. A gente tá falando de Uma Noite na Broadway, mas antes a gente vai ter o Let's Broadway, que tá preparando aí.
que também tem a ver com as tuas relações, né? Essa construção de relacionamentos dentro da Broadway, do circuito off-Broadway e Broadway, né? Conta um pouquinho, como é que a gente chega nesse momento de trazer para Florianópolis 10 artistas de Nova York para cantar musical aqui? Que loucura é essa? Eu acho que acho que valeria até para os nossos ouvintes aí, para nossa audiência, ele contar também, explicar um pouquinho do próprio Into the Woods, né? Claro, é uma construção, né? Da construção disso, porque é super interessante como é que foi essa montagem, o texto, tudo, se o texto já vem de lá, tal, como é que, né? Sim, trabalhar nesse âmbito que a gente elevou, né? Foi para cima, trabalhar lá em cima em questão de padrões foi surpreendente, acho que para todo mundo. Eu achei que fosse ser um pouquinho mais fácil, foi um pouquinho mais difícil. Tudo vem de lá. Eles mandam uma caixa com tudo, as partituras de instrumento, roteiro traduzido, inclusive. Você compra essa caixa? É um licenciamento. Você não compra a caixa, você compra o licenciamento. Entendi. Daí Você recebe aluga a caixa. Entendi. Tem que devolver? Tem que devolver. A gente tem 2 semanas para devolver. E assim, eu não posso fazer, por exemplo, fotocópia das partituras, não pode ter fotocópia, tem várias regras, assim, você não pode fazer fotocópia digital, você não pode fazer fotocópia impressa, os roteiros entregues para os artistas em português, eles têm que ser recolhidos e depois enviados também. Tem um monte de regra, não pode gravar, não pode... fotos do espetáculo só perante autorização também da Musical Theatre International. É bem fechado. É um outro mundo. É um outro mundo de produção. Que graças, sim, a pessoas que a gente conhece nos Estados Unidos são... um grande amigo nosso, o Jeff Whiting, que é diretor da Broadway, ele me colocou em contato com as pessoas certas para poder fazer o manejamento. Mas aí você conversa com as pessoas responsáveis pelo espetáculo ou é uma associação? Aí é umas doideiras, né? O jeito americano de fazer dinheiro, que pra mim, acho espetáculo. Tem a Musical Theatre International, eles asseguram e eles gerenciam os direitos da maioria dos musicais já escritos. Eles são a maior organização que existe hoje no mundo em questão de licenciamento para musicais. Então, eles gerenciam esse licenciamento. Então, cada musical pede um valor X, são vários valores diferentes, e eles fazem um repasse de dinheiro para as pessoas. Como ECAD, né? Como editora, né? Exatamente. Mas dali vai direto para a mão de quem escreveu. Entendeu? Não é tipo o ECAD que passa pela mão de várias pessoas antes de... Já que a gente tá usando alguns termos em inglês, The Broadway's Rules, as regras da Broadway. The Broadway Rules. Porque o Into the Woods, ele é uma mescla, né? De várias histórias. De várias histórias. Dos irmãos Grimm. Isso. E o Stephen Sondheim e o James Lapine, que compuseram e escreveram a história, utilizaram de histórias que são de domínio público. Né? Então, tudo que é do Brothers Grimm, eles é de domínio público. Então, eles utilizaram essa história. Mas o legal do Into the Woods é que eles usaram as histórias originais. Sim. Então, não é aquela coisa Disney. Até porque eu acho que nem pode, né? Não pode. A Disney modificou algumas coisas e ela tem umas mensagens, assim, muito interessantes que a gente olha assim, parece de criança, tá falando da Cinderela, do João e Pé de Feijão, da Chapeuzinho Vermelho. Mas, pera, o que o adulto pode tirar disso aqui também, sabe? Acho que essa linha tênue entre o infantil e o adulto eu acho incrível. E percebi que quando você falou Cinderela, teve alguém aqui na mesa Alguém aqui na mesa teve pedido de casamento na noite de estreia. Sério? Quem tá vendo? Que álcool? No palco. Tu não viu isso, Marquinhos? Não vi, não Aqui, ó. tive oportunidade, né? A minha Eu senti noiva... um rancor nesse não tive oportunidade. Perdi A minha noiva tava protagonizando, era uma das protagonistas do espetáculo Pela Floresta, o Into the Woods, e tava de Cinderela. E aí eu não podia perder a oportunidade, né? A gente já tá com uma filha maravilhosa, tá com 3 anos ali já.
E a gente combinou, eu e o Rodrigo, tudo na surdina. Ó, é o seguinte, vamos fazer, tu me ajuda? Ajudo, sim, vai ser no final e tal. Aí deu tudo certo, apareci lá no final subir no palco. Comecei a contar uma lenga-lenga, ninguém entendendo nada. O que esse cara tá falando? Umas coisas nada a ver. Que minha mãe falou pra mim depois, ela falou assim, o que o Felipe... Ela falou assim, tava pensando, o que o Felipe tá fazendo? Que tá fazendo? Todo mundo tá falando. A Renata não sabia onde se enfiar, tava com mais vergonha de mim ali, de estar falando. Ela, meu Deus, você tá falando de coisa nada a ver. Daqui a pouco eu puxo a caixinha aqui e faço o pedido. Daí ela não se entende, né? Daí a coisa acontece. E ainda teve a própria camerata que tocou, né? A marcha nupcial ainda. Então foi legal, perfeito, foi bem muito legal. Foi incrível. Muito bom. O que eu tava perguntando, né? A gente falou agora pela floresta, pra gente falar um pouquinho sobre o Let's Broadway, que é o próximo espetáculo. Esse seria o segundo da produtora? É o da terceiro Broadway? já, da produtora. Já é o terceiro. O Uma Noite na Broadway, a gente já tá há 3 anos com ele apresentando. Esse novo é licenciamento também? O Let's Broadway? Isso. O Let's Broadway é um compilado de Tá. várias músicas. Então, ele é como se fosse um concerto musical. Então, vai tudo pelo ECAD. É uma lei entendi. diferente. Na verdade, é o terceiro aqui, né? Porque tem o uma terceiro história em aqui. Nova York. Ele Sim, começou sim. lá e agora tá O vindo pra Let's cá, né? Broadway, ele é o filhinho do Be Your Guest, que a gente falou lá de 2014, que a gente criou o Let's Broadway logo em seguida. E Let's Broadway hoje é, em Nova York, um dos espetáculos off-Broadway que está há mais tempo em cartaz. Tá quase 10 anos já em cartaz. E é todo mês ele é apresentado off-Broadway lá, sob a direção da nossa linda Ashley Grace Ryan, que é uma grande amiga, que é a diretora musical. Mas foi um show que eu criei lá em Nova York, o Let's Broadway, e foi aí que a gente conheceu várias pessoas. Quando a gente entra nesse universo, a gente começa a conhecer muita gente, né? E eu trabalhei também bastante nos teatros da Broadway, então amigos, artistas, que não falta. Mas o Let's Broadway, a ideia do Let's Broadway vem de novo daquilo que eu tava falando. Essa interação de culturas para mim sempre foi muito importante, essa mescla de culturas. E como eu já tinha levado o pessoal daqui para lá, eu falei assim, tá na hora de trazer o pessoal de lá para cá. Que né? legal. Claro. Então, a gente juntou um grupo de 10 artistas, colegas de trabalho, amigos e alguns conhecidos, algumas pessoas novas que a gente vai conhecer agora, pra vir cantar com a Camerata Florianópolis, todos da Broadway. São quantos? 10? São 10. Daqui a 2 anos vai ter uns 2 desse aí que ficaram. Pode pensar, pode pesquisar. Daqui a 2 anos. Vai estar aqui, ó. O Philip ficou. Sim. O George. 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 Ficou. A Linda. A Linda foi vista no Campeche. Sim, não. Não, porque os caras vêm pra cá, pegam o vento Apaixona. sul e vão no mercado. Vão na lagoa. Deixa eu te perguntar Gente, uma curiosidade. Tá, não. Rapidinho. Você licenciou e trouxe pra cá um espetáculo pra Florianópolis. Sim. É comum, por exemplo, eu vou lá na Índia, tem um especial. No mundo, assim, é comum ou ainda tá saindo pouco? Dentro do teatro profissional, isso é muito comum. Hein? Dentro do teatro Consigo. profissional, sim. Dentro do teatro independente, não. Não, sim, no profissional, off. Não off, Broadway. Não off. Broadway. Bom deixar claro, não que teatro independente não seja profissional, mas dentro eu acho que dentro do independente a gente também tem algumas produtoras que trabalham com um padrão um pouquinho mais amador, né? Eu quis te perguntar isso porque é a oportunidade de a gente assistir um espetáculo, né? Eu moro a 5 minutos do SIC, Sim, né? Assistir do lado de casa um baita no espetáculo nível Broadway. exato. Isso que eu quis acho perguntar. Uma o Marquinho- companhia daqui. Uma companhia daqui. O Marquinhos que é viajado, tá se programando pra viajar e vai rodar o mundo em 80 dias. Pode pegar Me leva. Pode pegar um espetáculo Broadway, não necessariamente na Broadway. Pode, nossa, tem Wicked em tudo quanto é lugar. Ah, por legal, é exemplo. comum então. Há, por exemplo, espetáculos que começam na Off-Broadway e vão pra Broadway ou não? Não Ou é mais são a umas- cultura. Antigamente, assim, na década de 80, na década de 70, era a prática. Começava off-Broadway e daí migrava pra Broadway, né? Se tivesse sucesso, migraria pra Broadway. Ou começava no West End, em Londres. Se tivesse sucesso lá, migrava pra Broadway, né? Hoje em dia, eles fazem o Pre-Broadway Trials, que são as tentativas pré-Broadway. Tá.
que normalmente acontecem em Chicago e Atlanta. Normalmente é ali que acontecem. E eles têm teatros bem tecnológicos que comportam esse tipo de espetáculo. Então acontece ali, eles fazem o pre-Broadway run, e daí eles fazem, ver o que o público tá achando, o que achou, se precisar reescrever roteiro, reescreve, se precisar reescrever música, reescreve, se precisar contratar. Ó, por exemplo, Wicked fez que é um dos musicais mais famosos hoje, né? Vai lançar filme, inclusive, agora. Inclusive, vai lançar um filme. O Broadway Trials do Wicked era com outro diretor e tinha cenas bem diferentes. Extremamente diferentes do que como foi pra Broadway. Depois, quando eles migraram pra Broadway, eles mudaram a direção do espetáculo, que é basicamente o espetáculo, e cortaram um monte de cena. Que aula pra gente, né? Porque isso é um teste de produto pro mercado pra ver se tem público pra consumir aquele produto. Exato. Se ele vai funcionar, né? Isso é muito interessante. Assim, é uma aula pra gente que acha que tudo que sai da nossa cabeça é lindo e maravilhoso, é só botar que alguém vai consumir. É como algumas adaptações, por exemplo, de Hollywood. Tem algum filme, um filme que fez um sucesso. No Japão, a história de área de terror, mas também na Europa, e que você ganha uma versão de Hollywood aí com toda mais uma Lembro do Old Boy. Old Boy, que é... Filme japonês, né? Não, coreano, sul-coreano. Sul-coreano, que virou... Sul-coreano. Tem a versão americana. House of Cards. House of Cards. Que é... Porque tu tem a versão inglesa, né? Britânica, que é mais tradição teatro. É ótimo, O curta que ganhou o Oscar e daí virou um filme que é sul-africano, dos alienígenas. Sim, Território... Não, esqueci o nome. Ou seja, então assim, toda essa estrutura era, olha assim, então, é como se tá ali, isso aqui tá certo, isso aqui vale a pena apostar, vamos fazer um teste, e aí você traz pra dentro da estrutura da bola e grana, aí todo um, né? Exatamente, e é isso que a gente tá trazendo pra cá. Numa escala menor, foi o que a gente fez com Uma Noite na Broadway, né? Eu criei um show 3 anos atrás, que ele, hoje... Se for comparar com o que ele é hoje, ele era uma semente, era um nadinha, não tinha nada. A gente fez o show lá, tal, foi vendo o que o público foi gostando, fazia mensalmente, foi vendo o que o público foi gostando, e fomos mantendo, fomos tirando, fomos adicionando, fomos estruturando pro gosto do público, e até que a gente botou no programa de incentivo à cultura, e pra realmente fazer uma captação, pra fazer ele grande, do jeito que o público gosta. Entendeu? Então, de uma maneira menor, de uma escala menor, foi o que a gente tá procurando fazer em Florianópolis. Testar mercado, para ver o que as pessoas gostam, para ver o que as pessoas querem falar a respeito. E aonde tu pretende chegar? O meu objetivo é que Florianópolis não seja só a cidade das praias, mas seja uma cidade cultural. Eu quero que Florianópolis esteja no mapa. Quando se fala de cultura, se fala em São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Questão de teatro musical, não cultura. Estou falando de teatro musical, né? Eu quero que a nossa ponte aérea seja reconhecida o tempo todo. Sai de São Paulo, não precisa ir para o Rio, pode vir para Florianópolis. Vem passar as férias em Florianópolis, vem curtir a Broadway. E também, espetáculos. E a própria produtora, enfim, todo o seu elenco, hoje não precisa sair daqui e ir para outros lugares, pode se manter. E isso tudo vai respingar. Daí respinga na arte de aprender a arte, né? Aquela questão da educação que a gente estava falando antes. Respinga nas faculdades, que vão ter que reestruturar os cursos para entender também que o artista... ele precisa aprender como lidar com a prestação de serviço. A gente conhece artistas que não sabem o que é MEI. Sabe? Não sabe como mandar um orçamento. Não sabe como se botar o preço no próprio trabalho. Vivi isso essa semana. Um artista daí não do teatro, da música, né? Mandou uma mensagem. Pô, Manja, o show, tal, o lançamento, tal. Eu falei, cara, tem como mandar aí um pequeno release só pra eu entender exatamente o que é. Ele, sim, claro, mas o que seria um release? Olha, ele me perguntou. Tinha que estar mais por dentro. Você tá se arriscando no mercado aí. E é uma coisa que, assim, tipo, o release é o básico, né? De qualquer projeto. É na primeira aula. É a primeira aula. É a primeira aula. Como é que tu vai... Porque é a partir dali que tu apresenta tu vende teu peixe.
né? Tu não vai colocar o manezinho, quando tá vendendo o peixe lá, o pescador, ele não vai colocar o peixe de ontem, peixe de ontem. Lógico. Ele vai colocar peixe fresco na promoção. O cara, o release é o nosso peixe fresco. É literalmente vender o peixe, né? Sabe? Rodrigo, você que já visitou, já sentou em poltronas de teatros aí ao redor do planeta, o SIC realmente é um grande teatro. Eu ouço muita gente falar isso, cara. O SIC é um dos melhores do sul do país, do Brasil e tal. Ouvi isso do produtor da Fernanda Montenegro. Aí. Maravilhoso. Maravilhoso. É um teatro impecável. Obviamente, eu acho que a fundação deveria dar um pouquinho mais de atenção pro Entendi. SIC, porque existe uma alta... É um teatro público de alta rotatividade. Então, eu tava lá, acho que umas 2 semanas atrás, e eles têm uma expectativa de entre 7 mil e 8 mil pessoas por semana passando por lá. Uou. Então, tu imagina 8 mil pessoas passando toda semana, naquele carpê, naqueles assentos, naqueles banheiros, e eu acho que às vezes fica um pouquinho de descaso, assim, sabe? Tem uma questão ali que também é a acessibilidade. Exatamente. Né? Por exemplo, não tem um elevador, cara, para levar as pessoas, para quem tem mobilidade reduzida, ou né? Embora tenha a rampa, não, o mas elevador, a rampa é um paliativo, né? Não, eu já ouvi de várias pessoas, né, que fazem uso, né, de cadeira de rodas, baixa mobilidade, esse cara não precisa usar rampa. Pô, um elevador já, sabe, aliviaria bastante, porque até para subir para rampa, aí tem que pedir ajuda para alguém ajudar, ou então, né, ou às vezes escorrega. A rampa é uma rampa longa. Então, assim, pô, resolveria isso com um elevador. Sim, claro. Sabe? E essa, acho que tocou num ponto fundamental. Tamanhos de banheiro, tudo, sabe? Eu acho que a fundação, é um teatro público, daí a gente começa a falar, né, que tem a democratização da arte, né? Do mesmo jeito que vai lá a escola da Mariazinha de dança, não sei o que, né? Lá da Palhoça também tem as grandes peças da Fernanda Montenegro que também estacionam ali. Estaciona de tudo ali. Nós temos uma grande companhia também que trabalha com essa questão da acessibilidade, que é a Lápis de Seda. Sim. Né? Que bota artistas, né? Inclusive fez um espetáculo há pouco, né? Não teve? Sim, teve há pouco. E então, assim, eu não estou falando do artista da companhia que está lá em cima do palco, mas que ela vai levar pessoas para lá, as pessoas se identificam e vão. E com aí? Certeza. Né? Então, acho que essa é uma questão eu acho que fundamental. Essa é uma questão assim, que podia ser olhado um pouquinho mais de carinho. Tanto o SIC, quanto o TAC, quanto o Pedro Ivo, que são... Assim, a gente não tem teatro particular utilizável, né? Então, assim, já que a gente não tem... O Pedro Ivo não é teatro, né? Pedro Ivo é um auditório. É um auditório, né? É um auditório. Né? Se bem que por muito tempo foi o auditório com a iluminação mais tecnológica de Florianópolis, sabia disso? Ah, é? Tinha... O que eu sabia que um dia o como é que é o que viria tocar naquele festival em Coqueiros e não veio Meu Deus! Hermeto? O Hermeto. O Hermeto tava tocando, o banco do piano rachou, rachou, ele caiu, machucou o braço. E continuou tocando, mas foi um troço. Mas é a questão da manutenção. Então, é aí que tá. Entendeu? A questão pega na questão da manutenção. Porque ali tem a questão, o SIC, né? Voltando pro SIC, tem o fosso, que ele é utilizável, mas ele precisa de uma obra ali. Uma iluminação ali embaixo no acesso. Exato, sabe? Tem coisas que a fundação podia olhar com um pouquinho mais de carinho, porque eu acho que o SIC tem tudo para receber os grandes... Nossa, quando recebe espetáculo, o Florianopolitano vai. Quando recebe... Claro que vai. Vai. Sim. Só que eu acho que a gente pode ficar mais acessível ainda pros espetáculos virem. E tudo é essa construção, né, Rodrigo? Tudo. É essa construção da educação, da formação do artista, da educação do público para conhecer, para saber que existe. E com isso, eu acho que todo esse movimento, agora vindo o Let's Broadway, é mais vão estar aqui 10 artistas de Nova York, é uma outra vivência, uma outra experiência. Com tudo isso, a gente também gera essa necessidade de um olhar especial para os nossos espaços com toda certeza. De teatro e de apresentação e quem sabe até de mais espaços, né?
Ter mais espaços. Aqui, ó, fica o meu pedido para os investidores da iniciativa privada, assim, teatro, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais espaços de performance, 100%. E eu sou extremamente a favor de teatros privatizados. Entendi. Isso possibilita qualquer companhia a ficar mais tempo em cartaz, porque hoje a gente não pode ficar mais de que 3 dias em cartaz. Tá, entendi. Por causa de um espaço público. A gente não pode Monopolizar monopolizar as datas. 3 semanas no SIC. Isso eu não posso fazer. Porque novamente, democratização da arte e tá tudo bem. Só que um espaço privado, eu alugo. Eu consigo fechar ele por 3 semanas. Entendi. Que é o caso de todos os grandes teatros de São Paulo e Rio de Janeiro. Em Florianópolis, tu conseguirias? Fechar 3 semanas? 3 semanas? 3 semanas, com toda certeza. Se eu tivesse 3 semanas em Florianópolis com o Pela Floresta, eu te garanto que eu tinha lotado todas as sessões. A gente recebeu gente de São Paulo, de Rio de Janeiro e Curitiba para esse espetáculo. Se tivesse 3 semanas disponíveis... Não precisa ser 3 semanas todo dia, né? Não. Nem Quinta, em São sexta, Paulo, sábado, final de semana. Nem em São Sexta, Paulo, sábado, domingo. mas nem em São Paulo é assim. Entendi. Que a gente faça 6 sessões por semana, né? Que é o caso de São Paulo. Tem. É que eu acho que assim, ó, nunca se tentou. Isso aqui antigamente era assim, né? Mas hoje, claro, o mais difícil você vai trazer uma peça de fora. É claro que o cara não vai ficar aqui disponível, sabe, 3 semanas ouvindo durante 1 mês, todo final de semana para se apresentar aqui. Não, tem as demandas de lá e vai. Então é como que vem, eu fico 3 dias no máximo e tal. Agora, para as companhias daqui... É extremamente necessário. Teria muitas condições. É extremamente necessário porque, assim, o investimento inicial de um espetáculo profissional e de qualidade, ele é muito alto. Para você ir... Se você... vamos fazer uma matemática básica aqui. Se a gente vai pro SIC e pega o SIC um final de semana, sábado e domingo, lota 2 sessões, ingressos a R$100, tá? R$100,50. Daí a gente faz a média. 150 dá 75 a média do ingresso, tá? R$75 vezes 900. Quem vai fazer a conta aí? Quem puxou o celular? Eu vou puxar aqui, ó. Arredonda pra mim que fica mais fácil. Todo mundo aqui é da... 75 mil. 75 mil, tá? Sabe quanto que sai, mais ou menos, um espetáculo hoje? Um barato. 150 mil pra fazer. Um barato, né? Um barato. Nas nossas realidades espetáculo aqui. Bom, bem produzido, mas barato. Tá? Que não foi o caso do Into the Woods. Não. Into the Woods não tem nem... Outro patamar. É uma outra coisa. Mas, assim, de maneira independente, 150 mil hoje, porque você tem que pagar a sua banda, você tem que pagar os artistas. Eu já saí na ré. Entendi. Eu já saí na ré, porque assim, é 75 mil livre, mas a tiqueteira leva 10%, o teatro leva 10%, e não sei mais quem leva 10%. Quando tu vê, tu já saiu com 100 mil ali, tu já levou uma ré de 50 mil. Isso considerando que tu vai lotar os 2 dias. Entendi. Não tem condições de ficar só 2 dias em cartaz. Não tem condições. Daí acontece. Aí o produtor local faz o quê? Corta custo. Mas aí você conseguiria complementar essas perdas iniciais com digamos, uma temporada mais de longo prazo? Com toda certeza. Se eu tivesse para um produtor local, 1 semana no teatro, de terça a domingo, ele já consegue retirar o dinheiro dele. Boa. E tem outra questão também que a gente acaba enfrentando, né, Rodrigo? Eu me envolvo nisso porque a gente tá junto nessa. Que tu não tem como fazer um ensaio, às vezes, de montar. Tu tem um dia pra fazer a montagem, outro pra fazer um ensaio. Muito perto, né? Tu acaba fazendo a montagem no mesmo dia e tu já estreia direto, sem nunca ter botado o pé no palco como ele vai ficar na forma final. Tem as problemáticas, né? De que é um poder público, então todos os funcionários são funcionários públicos, então eles chegam no teatro às 2 da tarde. Se apresenta às 8. Como é que monta? Tu precisa estar lá de manhã. Preciso estar lá de manhã. Aí tu tens que contratar os técnicos pra vir de manhã. Por fora.
aí as coisas começam a adicionar... Conheço a história. Encarecer. Então, assim, é complicado. Aí, eu tava falando com a direção do SIC a respeito disso, que teve várias reclamações de pessoal do Rio e de São Paulo, de grandes produções que queriam vir pra cá, mas não tem data. Eles querem dar pra essas grandes produções um dia. Eles não vão vir pra Florianópolis. Imagina, tá louco. Não vão vir pra Florianópolis pra apresentar um dia no SIC. Pra que eles vão? Porque o custo, ele já tem o custo do próprio espetáculo, seja ele lá em São Paulo, porque ele já é pensado para um grande público. Esse custo, ele é alto. E aí, a partir do momento que você leva ele para outros espaços, para outros estados, ele aumenta esse custo. Com porque você toda tem certeza. passagem, tem isso. Isso você não consegue tirar. Não tira ainda. Não tem como. E daí foi uma problemática, porque agora a gente tá com 2 teatros fechados. A gente tá com o TAC fechado e com o Pedro Ivo fechado. Então, o Pedro Ivo, embora não seja um auditório, ele comportava algumas produções maiores. Mas fecha aqueles 2, fica tudo pro SIC. Daí não tem como atender produtor local e produtor de fora, sabe? Não tem como atender, a gente não tem espaço. Acho que vale falar aqui só que a gente tá nesse clima aqui de contar como é que tá sendo a nossa realidade na produção, que tudo isso a gente tá trazendo esse debate, mas como uma forma propositiva, né? Mostrar que a gente tem esse cenário, mas a gente faz a coisa acontecer igual, vai, né? Dá tudo certo. Mas eu acho que a gente enquanto comunidade, isso envolve fundação, envolve os produtores, envolve todo mundo, a gente tem muito para crescer ainda, né? Esse olhar, a gente pode ir mais além ainda. Mas eu acho que o primeiro passo a fundação já deu, com a criação do programa de incentivo à cultura. Sim. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente consegue captar, acho que são 70 milhões disponíveis para cultura por ano. A gente, em proporção, a gente tá melhor que o Rio de Janeiro. Entendi. Você só conseguiu fazer o Into the Woods. O Into the Woods é graças a é o PIC? É o PIC. É Graças ao programa de incentivo à cultura. O Let's Broadway é graças ao programa de incentivo à cultura. E Uma Noite na Broadway já de janeiro também graças ao programa. São 1.200 projetos hoje. É uma loucura. Rodrigo, uma loucura. Estamos indo pro nosso grande finale, último ato, estamos terminando e eu queria dizer que eu já fui... Nem começou. Revelar, cara. Fui acusado injustamente por Marcos Espíndola e Felipe Audaz de tentar cavar um frila com os nossos convidados. Não, isso aí é fake news. Não, só pra dizer... Momento RH, vai lá. Só pra dizer pro Rodrigo, ano passado eu fiz uma ponta num filme chamado Edifício Bonfim, que vai sair. Esse ano eu fiz outra ponta num filme chamado Amadeu e a Madeira, também tá na fase final de edição. Já fui chamado de figurante da novela dos Mutantes, também que tomei como um elogio. Sim, claro. E aqui tá o meu currículo. Já fez, já fez. Brincando contigo. Também faz roteiro, também dirige. Não, mas olha, não teria capacidade de maldade. Não é incomum. Não é incomum. Tô brincando. Mas lembra que eu tinha uma pergunta pra fazer pro finalzinho, que eu deixei reservada? Né? É o corte, né? É o momento do corte. Corte. Não, Rodrigo, eu quero que tu conte uma história, porque quando o Rodrigo tava morando em Nova York, pandemia, ele já tinha feito o off-Broadway dele, já tava com a Marquee Productions bombando lá, veio a pandemia, ele foi fazer um curso e começou a trabalhar nos espetáculos da Broadway, como uma das autoridades, se não a mais... autoridade máxima dentro do teatro, no momento dos espetáculos. E ele mandou o ator pra casa, ator da Broadway, que ia se apresentar. Ele falou, tu não vai se apresentar hoje, tu vai pra casa. Conta essa história aí pra gente. Durante a pandemia, bom, todo mundo que trabalha com arte ao vivo, né, sofreu demais e isso acho que tá mais que comprovado. Mas a Broadway sofreu extra. Demorou muito para voltar a retornar. Então, assim, foi um momento bem complicado. E o jeito que eles acharam da gente poder continuar apresentando era testes quase que diários, dia sim, dia não do Covid. E o Audaz tá correto. Eu era a autoridade dentro do Golden Theater, era a autoridade de produção, que significava que eu fazia toda a parte de logística do Covid, da produção daquele teatro. Então, o show só acontecia se eu desse o ok. Sim. E num determinado dia, um dos artistas...
Eu falei o nome do teatro, né? Sacanagem. Mas não falou do artista, tá bom? É o Rei Leão. Sacanagem, eu falei o nome do teatro. É o Simba. Mas enfim. É o Simba. Não, mas é um O espetáculo que tá na Simba Disney, hein? É. Tá dentro. Aí, Eu mas não vou falar. e o determinado artista, ele apareceu sem fazer o teste do Covid. E eu falei, não, você precisa fazer, você vai fazer. Você vai fazer, você vai fazer, não vou fazer, não sabe quem eu sou, eu sei quem tu é. E normalmente o pessoal da Broadway é a galera que trabalha em televisão, então tem um ego um pouquinho mais inflado. Imagina. E tal. Ele falou, você sabe quem eu sou? Eu sei. Eu sei quem você é. Você não vai fazer o espetáculo hoje, você tá liberado, você vai pra casa. O espetáculo não aconteceu no dia, porque eles não tinham um cover. Robert De Niro. Eles não Musava. Eles não é? tinham. Sim. Aí uma pergunta pra cada um. Vamos fazer Acabar. Estamos encerrando. Vai. musical. Um musical favorito? É. Ragtime. Um ator que te inspira. Um ator que me inspira? Teatro, cinema, da vida. Pode ser uma atriz? Pode. Rita Moreno. Opa. Tu, Mancha. Foi essa? Ué? Não, mas eu tô te perguntando. Um ator musical. um musical. Into the Woods. Olha, não veio, tive hein? ainda a oportunidade, Veio, mas... Muito bom. E a minha pergunta pro Rodrigo é: um espetáculo que tu já produziu? Aquele que dá o calorzinho no coração. Difícil, né? Não, é Into the Woods. É Into the Woods, porque eu acho que ali foi tipo o vulcão em erupção, onde parece que tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu me preparei, tudo aquilo que, todos os perrengues e os grandes momentos, assim, de luta, e de tristeza e de felicidade da minha vida, meio que todos eles fizeram sentido naquele momento, assim, sabe? E tu, Audaz, Into the Wood? Um espetáculo? É. Tem um carinho muito especial por Into the Woods, mas pra contemplar, eu sou muito fã de Rent com Adam Pascal. Uhum. Pô. Já assistiu o Coringa 2? Jesus Já Cristo assisti. Superstar. Virou musical mesmo, Bom, né? bom. Pô, Jesus Cristo Pô, Superstar tu é veio, hein? incrível, Tu velho. entregou, É hein? muito Tu bom. entregou. Quero hein? perguntar pro Rodrigo se, por exemplo, eu posso usar uma pessoa... Jesus Cristo Superstar. Entregou, hein? Foi esse? Não, O quê? maravilhoso, eu gosto. Não, que eu tô falando, entreguei Não, o que era do... Não, da Disney. Não. Se eu posso Simba. usar pra alguém que tiver me... Tu é meio off-Broadway. Posso usar? Tipo, não é... Tu sabe que nos Estados Unidos eles usam. Usam? Em Nova York eles Tu é usam. meio off-Broadway. Vou dizer, Quando Tá eles bem falam- nativo de Série Nova York. B, assim? É juvenil, Tá cara. juvenil, tá meio Em off-Broadway. Nova York eles usam, quando eles estão assim, tem um produto que é meio tipo, Mas sabe? não é tão... Não é aquele não é o top, não é o top, mas eles falam assim, isso aqui é meio off-Broadway. Não tô tão errado. Ó, o Mancha tá até meio nativo de Nova York. Depois que É eu falei... Manhattan, né? Ilha por ilha, né? Música and dramatic. Gastou todo o inglês dele hoje. Legal demais. Cara, alegria te receber. Prazer. A gente, com certeza, daqui a pouquinho, né? Você vai estar ouvindo esse podcast. Passa pros amigos também, que o papo foi muito legal. A gente se encontra no ndplay.com.br, no YouTube e também no Spotify.